E hoje, a nossa live, a gente vai falar sobre diário miccional. Quando a gente pensa em diário miccional, a gente pensa assim, eu vou aplicar ele só com uma paciente que apresente essa queixa, eu vou aplicar só pensando nas perdas urinárias. E hoje eu quero mostrar aqui para vocês que existem N informações que a gente deve coletar pensando no fisiológico. Independente se a paciente tem queixa ou não, a gente tem que coletar essas informações para verificar o que eu posso melhorar. Pensando aqui na gestante, que a gente vai ter tanta alteração aí dessa fisiologia miccional. Por que a gente não vai fazer toda essa avaliação dos hábitos dela ao longo dessa gestação, até para verificar se a gente não pode ajustar alguns pontinhos e melhorar esse padrão miccional dela. Então, hoje a gente vai falar sobre vários pontos aqui do diário miccional. Vou ajudar vocês que não montaram ainda os seus diários, ajudar vocês também que já têm, mas que querem esclarecer alguns pontinhos aí. Então, hoje o nosso tema é diário miccional. E pensando no diário, primeiro, o que ele é? O diário, ele é uma ferramenta validada, então não é criação da cabeça da Prof. Jéssica, não. É uma ferramenta validada pela Sociedade Internacional de Continência, pela ICS. É uma ferramenta onde a gente vai coletar informações sobre a micção, então sobre os hábitos da micção da minha paciente, consumo de líquidos, além de outras informações que a gente ainda vai conversar e que vão ser úteis na identificação tanto de potenciais alterações ali naquele sistema urinário, na musculatura de assoalho pélvico. E através dessas informações que eu vou coletar através desse diário, eu também vou conseguir orientar modificações nos hábitos de vida da minha paciente e também avaliar as evoluções de tratamento. Porque imagina comigo, uma paciente que vem com uma queixa de urgência miccional, que ela vai ao banheiro 25 vezes. Como que a paciente vai saber se ela está melhorando, talvez ela perceba que reduziu, mas será que não é interessante a gente mostrar para ela em números essa evolução? Então, através do diário, a gente também consegue mostrar para a paciente de uma forma 15 a menos. Pronto. Tudo certo, pessoal? Estão me ouvindo? Para mim tinha caído a live aqui. Responde aqui para mim. Tudo certo? Me escutando? Vamos lá, vamos seguir. Ótimo, obrigada, Tainá. Sobre o diário, a gente vai falar também que depende muito da forma como a paciente vai preencher esse diário. Por exemplo, eu preciso de várias informações. No entanto, eu não expliquei para minha paciente como que eu gostaria que ela preenchesse aquele diário. Então, quando ela me trouxe as informações, eu às vezes não vou conseguir utilizar aquelas informações porque o que ela me trouxe não correspondia ao que eu gostaria que ela me trouxesse. Então, é muito importante que a gente sente e explique ponto a ponto cada item que a gente vai querer que a paciente traga ali pra gente, porque senão ela vai trazer alguns erros ali ou ela não vai encontrar motivos suficientes, não vai saber o porquê de avaliar aquilo ali e também não vai dar tanta atenção. Então, esse diário, ele depende muito da aderência da nossa paciente e hoje a gente vai conversar sobre algumas informações que não cabe a todas as pacientes, que não cabe às vezes à rotina da nossa paciente. Então, isso a gente também vai discutir. Por quê? Porque quando está na folhinha aqui é uma coisa,
Mas e quando a paciente vai avaliar em casa, fazer em casa, né? Como que ela vai fazer se na rotina dela não cabe, né, essa avaliação, não cabe conseguir anotar, ela não consegue lembrar, é tanta correria que ela não vai dar conta daquilo ali. Então a gente precisa primeiro sentar e explicar para ela todos os pontos dessa avaliação, desse diário, explicar a importância, porque quanto mais a paciente souber sobre aquela ferramenta, melhor vai ser para ela aderir àquela ferramenta, e também esclarecer todas as dúvidas para a nossa paciente, a fim de que ela traga as informações corretas. Então, esse é um ponto fundamental. Outra coisa muito importante, meninas, eu não tenho ficha de avaliação impressa, não tenho diário, não tenho questionários impressos, é tudo digital. A única coisa que eu tenho impressa no consultório é o diário. O diário eu gosto de ter ali, eu já testei fazer ele online, não dá certo, muitas pacientes não respondem, não conseguem mexer na ferramenta, então aqui impresso ela consegue verificar também, consegue analisar, deixa ali no banheiro, então ela consegue anotar com mais clareza aquelas informações. Então uma dica para vocês é imprime, deixa ali no teu consultório para você poder aplicar com a tua paciente. Segundo ponto, 2 informações que devem estar aqui no diário, além das informações que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, que é nome, muito importante identificar esse diário, e data da aplicação. Data da aplicação por quê? Porque a gente não quer comparar esse diário ao longo do tempo. Então, se eu não sei quando foi que eu apliquei, como que eu vou ter essa amostragem de comparação? Então, muito importante, nome da paciente e data. Depois, a gente pode até escanear e deixar na evolução dela, lá no digital. Porém, enquanto ela estiver ali, né, a gente estiver corrigindo esse diário, é muito mais fácil que esteja impresso, para a paciente levar para casa e depois para a gente corrigir ali no consultório também. E também a gente tem, como eu falei para vocês, essa é uma ferramenta validada. Então, a ICS, que é a Sociedade Internacional de Continência, ela define alguns tipos de diários que a gente pode utilizar na nossa prática clínica. O primeiro é só anotar a micção, então os horários da micção durante o dia e durante a noite por 24 horas, 3 dias ou 7 dias, volume de urina, a frequência urinária, né? E o horário de cada micção. Dia e noite também, 24 horas, 3 dias e 7 dias. Terceiro tipo, um diário que abranja mais informações, então, horários de micção, volume miccional, episódios de incontinência, uso de absorvente, ingesta de líquidos, grau de urgência e o grau de incontinência. Todos eles podem ser aplicados 24 horas, 3 dias ou 7 dias. Depois eu vou explicar para vocês qual a forma que eu utilizo. E agora, pega papel, pega caneta que a gente vai falar tudo que tem que estar dentro do teu diário miccional. Primeiro de tudo, quando que eu devo aplicar o diário? Resposta é com todas as pacientes, porque mesmo que ela não tenha queixa, todas as pacientes nós temos que analisar a função miccional, pois esta vai interferir em toda a função pélvica. Isso aqui é fundamental. Então, a nossa saúde pélvica, ela depende também da saúde miccional. E uma coisa é a minha paciente relatar que está tudo bem. Outra coisa é a gente analisar conforme ela foi anotando no dia a dia dela, tá? Então,
Muito importante para a gente avaliar a função miccional independente da queixa, e eu aplico com todas as pacientes. Então, além da anamnese, os questionários validados, como o ISIC-SF, o FSFI, o ISIC Overactive Bladder, tudo isso é além do diário. Então, anamnese, questionários e o diário, independente se a paciente tem queixa ou não, o diário. Cada questionário desse que eu falei vai depender se a minha paciente tem essa queixa relacionada, mas o diário, a paciente não precisa ter queixa, tá? É um padrão, pelo menos é o que eu utilizo e o que eu recomendo sempre para as minhas alunas utilizarem, sempre avaliar esse padrão miccional de cada paciente. Outra pergunta que sempre aparece sobre o diário. O diário ele deve ser reaplicado de quanto em quanto tempo? Por exemplo, apliquei com a minha paciente hoje, lá na anamnese. Ela vai me trazer na próxima semana. Depois de quanto tempo eu reaplico esse diário? Isso depende, não existe uma regra. Por quê? Porque vai depender da queixa da paciente, depende do que eu encontrei naquele diário. Mas, por exemplo, se a paciente está ali comigo com queixa de perda urinária ou com queixa de urgência, pelo menos de 1 em 1 mês eu tenho que reaplicar. Por quê? Até para a gente verificar se as técnicas que a gente está fazendo, o treinamento está correto, né, está dando resultado, e para a gente mostrar para a nossa paciente a evolução dela. Então, se a paciente tem queixa, principalmente a cada 1 vez por mês, eu reaplico lá no consultório. Segundo, por quanto tempo a gente deve aplicar esse diário? Eu falei para vocês que a ICS recomenda 24 horas, 3 dias ou 7 dias. Tá? Até tem um artigo que depois eu quero compartilhar com vocês, que é um artigo que comprova a validade da aplicação de 3 dias. Então, é uma aplicação útil, uma aplicação que geralmente a gente vai pegar aí final de semana também, para analisar essa comparação de dias de semana e de finais de semana. Mas o ideal é que a gente aplique ele nesses 3 dias completos. Por exemplo, minha paciente está hoje aqui no meu consultório. Eu passei o diário para ela e eu vou dizer assim, ó, vai começar a marcar no diário a partir de amanhã de manhã, no momento que você acordar, até sábado de manhã, no momento que você acordar. Por quê? Porque vai dar quarta, quinta e sexta, e no momento que ela acordar no sábado, por quê? Para a gente analisar também se durante a noite ela foi ao banheiro. Tá? Porque se a gente diz até sexta à noite, durante a noite ali, geralmente elas não vão marcar. Então, ela começar amanhã, de manhã quando ela acordar, quarta, até sábado de manhã. Então, 3 dias completos. Outro ponto muito importante é que tenha pelo menos um dia da semana nesse diário. Então, por exemplo, a gente ia começar amanhã, quarta-feira, mas às vezes eu prefiro começar com a paciente na quinta, para que a gente pegue também o sábado. Porque a rotina dela durante a semana, ela é diferente da rotina do final de semana, que geralmente a paciente ingere menos líquido, que ela vai menos ao banheiro ou mais vezes ao banheiro. Então, a gente precisa verificar também essa diferença de padrão miccional do dia de semana, da correria, do trabalho, para o final de semana, do descanso, de estar mais em casa ou de estar saindo. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Porém, em alguns casos, eu não aplico 3 dias. Tá? Por quê? Porque eu já tentei aplicar 3 dias com essa paciente, ela não me trouxe todas as informações e eu faço um combinado com a paciente. Pelo menos 24 horas você tem que aplicar esse diário. Então, 24 horas é bem menos do que 3 dias.
Então, durante um dia da semana a gente aplica, depois a gente pede para ela aplicar no final de semana, pode ser até separado, mas daí a gente vai aplicando em dias variados para que ela não sofra tanto naquela aplicação e que ela consiga me trazer aquela informação correta. Porque o que acontece muito é, a paciente começa bem bonitinho o diário, chega no último dia ou nos 2 seguintes, ela não faz corretamente. Ah, esqueci de anotar. Uma coisa que eu oriento muito é, se a paciente não tem queixa, pelo menos o horário das micções ela tem que anotar. Paciente está sempre com o celular na mão, não está? Ela não precisa nem anotar no diário. Ela pode anotar no bloco de notas do celular e depois ela passa para o diário ou ela me manda um print daquele bloco de notas. Porque pelo menos essa informação a gente tem. Pelo menos a frequência, os intervalos, nós teremos ali para analisar. Tá? Então, em alguns casos, eu peço para a paciente fazer só 24 horas, em dias ali em mais aplicações, e também em algumas pacientes eu não peço para ela escrever no diário. Digo para ela escrever lá no bloquinho de notas do celular e depois a gente passa para o diário. Dani, vai ficar salva sim, vai ficar salva a live até amanhã à noite aqui no Instagram e depois lá no YouTube. E já recebi perguntas também se eu tenho diários diferentes para cada paciente. Por exemplo, se tem queixa de perda urinária é um diário, se tem urgência miccional é outro diário, se não tem queixa é outro diário. Vou falar para vocês da minha prática clínica. Eu tenho um único diário, tá? Único diário que nesse diário eu preencho as informações, né? Eu assinalo a informação que eu quero que a minha paciente faça e eu dou um X, né? Eu bloqueio ali a caixinha das informações que eu não quero que a minha paciente responda. Então, é um diário único e ali eu coloco com base na queixa ou com base no que eu quero que a minha paciente coloque ali no diário, tá? Então, não precisa ter diários diferentes, porque imagina, né? Se a gente for fazer vários diários, a gente vai acabar se perdendo também ali naquelas informações, tá? Mas se for mais fácil para você, bem tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que no diário deve ter? Horário, né? Horário é o primordial. Daí, o que a gente faz? Tem a primeira coluninha, anota na tua folha, horário. Só que do lado, a gente pode colocar dia 1, dia 2 e dia 3, porque eu vou querer aplicar com ela 3 dias. Ah, caso você queira aplicar durante 7 dias, também dá para fazer. Dia 1 ao dia 7. Mas a primeira coluna é horário. Através dessa coluna horário, a paciente vai anotar todas as vezes que ela for ao banheiro para urinar, inclusive durante o dia e durante a noite. E aqui a gente vai analisar essa frequência miccional e os intervalos entre uma micção e outra. Lembrando que a frequência ideal é de 8 a 10 vezes e o intervalo adequado é de 2 horas e meia, 2 horas e meia até 3 horas. Tá? Esses são os intervalos adequados. Primeira coluna do diário, horário. Segunda questão aqui muito importante, líquidos ingeridos. No meu diário tem tipo e quantidade. Mas existe um ponto aqui. Eu só incluo esse líquido durante, já no diário, na mesma folha no diário, se eu quero investigar quando a minha paciente tem queixa de esvaziamento incompleto. Por quê? Porque ela vai anotar para mim o volume ingerido e eu vou verificar também o volume que ela eliminou. Tá? Então, volume de líquido e o volume eliminado. Lembrando que 60 ml é o volume de resíduo miccional que deve ficar ali na bexiga, tá? Mas
Quando a paciente não tem queixa de esvaziamento incompleto, eu não faço junto. Por quê? Porque elas se complicam na hora da resposta. Então, essa parte de líquidos ingeridos, eu faço uma folha separada, onde ela vai anotar a quantidade de líquido total do dia, principalmente de água e líquidos separados, outros líquidos separados. Então, vamos supor água. Dia 1, 2,5 litros. Dia 2, 2 litros. Dia 3, 1,800. A partir dessa anotação dos 7 dias, a gente vai fazer essa média dos 7 dias e verificar se a minha paciente está consumindo o volume ideal de água. Tá? Então, esse diário de água separado ou diário de líquidos separados, eu utilizo para aquela paciente que não tem queixa de esvaziamento incompleto. Quando ela tem queixa de esvaziamento incompleto, além desse diário de líquidos separados, eu peço para ela anotar ali do ladinho do horário da micção. Líquido, então tipo de líquido e a quantidade ingerida. Porque do ladinho vai ter o volume miccional. Então aqui a gente vai, através de um copinho dosador, pedir para ela fazer xixi no copinho. Também eu só aplico com algumas pacientes, tá? E eu só aplico quando ela tem essa principal queixa de esvaziamento incompleto. Por quê? Antes eu fazia esse diário completo com todas as pacientes, mas pergunta se todas traziam bonitinho. A maioria me trazia essa coluna não preenchida. A maioria dizia assim: Jéssica, como que eu vou levar um copo para o meu trabalho? Como que eu vou, a cada vez que eu vou ali no banheiro, levar um copo para fazer xixi dentro? Então, na rotina das pacientes que eu, Jéssica, atendo, não cabe tanto essa utilização do copinho, tá? Então, a gente precisa também verificar quanto de importante é essa anotação aqui para aquela paciente. A Fernanda colocou: Prof, quanto de urina a paciente tem que eliminar referente à quantidade de líquido que ela tomou? O ideal é que fique só 60 ml, então ela tomou uma quantidade, tem que eliminar quase tudo, então só fica 60 ml daquilo que ela ingeriu, tá? Depois eu vou mandar um artigo para vocês e nesse artigo ele também fala certinho de toda essa quantificação de volumes, tá? Então vamos lá, voltando ali ao copinho. Imagina hoje para vocês. Eu sempre gosto de me colocar no lugar da paciente. Imagina hoje vocês com um copo lá no consultório, tendo que a cada vez que vocês vão ali ao banheiro, levar esse copo, fazer xixi no copo. Então, isso hoje pra gente que tá ali no consultório, dependendo da frequência de pacientes que você atenda, não vai se adequar à tua rotina. E isso também acontece com a nossa paciente. Imagina a nossa paciente lá no pós-parto, que está com um bebezinho pequeno, que não consegue nem ir ao banheiro sozinha, né? Então, certas situações vão fazer com que a gente modifique também o nosso diário, tá? Então, por enquanto, vocês viram aqui comigo que dependendo das pacientes, a gente vai fazer o dia e o horário. O líquido a gente vai geralmente verificar em um diário separado e também a quantidade da micção ali, o volume urinado, eu não aplico para todas as pacientes, tá? Então isso aqui é a minha prática clínica, tô trazendo essa experiência para vocês. Outra questão importante, sensação de urgência. Então, a gente vai colocar ali no nosso diário se a paciente teve ou não sensação de urgência. E aqui é sensação de urgência, não é vontade. O que é sensação de urgência? É uma vontade extrema, incontrolável, que fez ela sair de onde ela estava e ela teve que ir correndo para o banheiro. Então, se teve ou se não teve.
E se ela teve essa urgência, pedir para a paciente também colocar do ladinho ali, do X que ela marcou no sim, qual a situação que causou essa urgência. Por exemplo, ficou com o pé no chão, foi tomar banho, né? Foi tomar banho de piscina, foi escovar os dentes, estava lavando a louça. Então, nessas situações, ela teve urgência. Tá? Então, isso aqui a gente também consegue ver um hábito bem relacionado com uma bexiga hiperativa, né? Esses certos hábitos que nos indicam esse diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico de bexiga hiperativa só é dado através do urodinâmico. Tá? A gente pode classificar minha paciente ali com urgência miccional no consultório. Outro ponto muito importante, o que ela estava fazendo quando deu vontade de urinar. Então, por exemplo, a minha paciente não tem queixa nenhuma, ela não teve urgência, mas eu quero saber o que ela estava fazendo quando ela teve vontade de ir ao banheiro. Por exemplo, ela anotou ali para mim, acordando, ok, a gente vai ao banheiro logo que acorda. Trabalhando, sim, estava trabalhando, mas a gente viu ali que no trabalho ela tinha um intervalo maior. Por que ela tem um intervalo maior? Às vezes ela não quer sair para ir no banheiro, né? Então, essas situações também vão nos indicar. Opa, minha paciente está retendo ali o desejo urinário. Opa, na atividade física ela teve desejo e ela tinha acabado de ir ao banheiro, faziam 10 minutos. Tá? Então, certas situações também vão nos indicar algumas origens ali do problema que a paciente está nos relatando. Conseguiram entender, meninas? Comenta aqui para mim. Então, até agora a gente viu que tinha que ter ali no nosso diário horário. A gente viu também líquidos ingeridos, então tipo e quantidade. O volume de urina, né, que a gente consegue verificar através de um copo dosador. A sensação de urgência, sim ou não. E o que ela estava fazendo. Tá? O que ela estava fazendo quando deu vontade de ir ao banheiro. E agora a gente vai falar sobre outras situações que a gente pode ou colocar no nosso diário ou assinalar para a paciente responder, dependendo da queixa da paciente. Lembra que eu falei que o volume urinado e a ingesta de líquido eu só coloco aqui junto do diário se a minha paciente tem sensação de esvaziamento incompleto? Então, se ela já relatou isso para mim lá na anamnese, eu vou colocar também uma partezinha no meu diário para ela anotar. Teve sensação de esvaziamento incompleto? Sim ou não? Flávia, eu já vou falar sobre as perdas, a gente já vai voltar nesse assunto, tá? Colocar se teve perda de urina ou não, a gente vai falar sobre isso sim, tá? Isso aqui é um ponto bem importante. Só voltando ali, então a gente percebeu que lá na anamnese a paciente relatou que tem sensação de esvaziamento incompleto. Eu posso sim colocar lá no meu diário uma coluninha, sensação de esvaziamento incompleto, sim ou não. Outra questão, geralmente relacionada também com esvaziamento incompleto. Teve que fazer força para iniciar o jato ou finalizar o jato? Tá? Isso aqui também pode estar no nosso diário. Ardência, né? A paciente que tem ali, tem que fazer força para urinar, tem ardência e tem um jato muito forte que chega a arder a região da uretra, principalmente depois dessa micção. Isso aqui também pode estar no nosso diário. E outra questão, né? A paciente reclama que o jato é muito longo ou que o jato é muito forte. A forma do jato, né, também pode estar no nosso diário. Tá? Então, ele também pode ser moldado através da queixa da minha paciente. Conseguiram entender isso?
Outra questão agora, perdas de urina, né? Então, o paciente chegou ali com queixas de perdas de urina, ou uma incontinência urinária de esforço, ou uma incontinência urinária mista, ou uma incontinência urinária de urgência, ela tem perda. Então, essa perda, a gente tem que saber a quantidade de perda. Então, tem no meu diário pouca quantidade, média quantidade e muita quantidade. E o que eu falo para ela? Pouca é uma gotinha, moderado é um jatinho e muito é esvaziar todo o conteúdo vesical. Então, ali pouquinho, fica uma bolinha na calcinha como se fosse do tamanho de uma moeda, né? Às vezes ela nem percebe que perdeu. Moderado, ela percebe que é um jatinho mesmo. E o muito, né? O muito aqui a gente sabe que ela fez xixi na calça. Então, primeiro de tudo, perda de urina. Se teve ou não. Qual a quantidade de perda de urina que ela teve, a situação que provocou essa perda, tá? Então a situação, como a Flá tinha colocado aqui, ó, deixa eu voltar, porque o que ela estava fazendo quando perdeu o xixi e outra perguntinha, colocar se teve perda urinária. Isso mesmo, então se teve perda, a quantidade e a situação, porque a gente quer investigar o que está gerando aquela perda. Então, por exemplo, ela teve uma perda de urina de moderada quantidade lá na atividade física. Tá, mas na atividade física é muito amplo. Na atividade física, qual atividade? Então, na atividade física foi no agachamento. No agachamento ela perdeu uma moderada quantidade lá na primeira micção do dia. Lá no meio do dia, ela foi pegar o bebê no colo e ela também teve mais uma perda moderada. Então, ela também vai anotar para mim. Então, isso aqui é muito importante, tá? A gente precisa perguntar para a paciente, então, qual a situação que ela teve perda, até pra gente, olha só que importante isso aqui, até pra gente no nosso consultório verificar quais as situações que levam a essa perda, porque através dessas situações a gente vai notar, opa, esse assoalho pélvico não está funcionando lá naquela situação, então a gente precisa fazer um treinamento funcional. Lembra quem estava comigo na aula de Kinec, né? O treinamento da pré-contração. Quem não viu essa aula, essa live, ela está lá no YouTube. É uma live que eu super recomendo vocês assistirem, porque é uma live onde eu falo desse treinamento que a gente vai fazer no consultório de forma funcional. Então aqui, eu falei que a minha paciente perdeu urina ali no agachamento. Lá no meu consultório, eu vou treinar com ela a pré-contração para que ela não perca a urina lá naquele agachamento. Professora, mas eu já vou começar treinando isso, que eu já sei que é nessa atividade que ela tá perdendo. Não vai começar nessa atividade, mas aquela atividade ali do diário vai te guiar até onde você deve chegar com ela. Então, no primeiro momento, a gente vai começar ali a trabalhar com ela em DD, trazendo consciência, mas depois o meu objetivo com aquela paciente é fazer com que ela consiga agachar, ativar o assoalho pélvico, né, e não ter perda de urina. Vocês estão vendo como o diário, ele abre tanta informação pra gente, né? Então aqui, olha só, além de a gente modificar comportamento, a gente também vai conseguir guiar quais os exercícios e as técnicas que a gente vai fazer lá no nosso consultório. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês eu falei da sensação de esvaziamento incompleto, né? Eu falei dessa força para iniciar o jato. A gente falou na outra live sobre hábitos de não sentar no vaso.
mas aqui tem muita relação também com tensão de assoalho pélvico. Então, essa paciente, lá na minha avaliação, eu percebi que existe tensão e essa tensão está impedindo ela de ter um bom esvaziamento completo dessa bexiga. Então, o que eu posso fazer lá no consultório? Trabalhar bem esse relaxamento com terapia manual, né? Trabalhando o TMAP ali com foco também nesse relaxamento, fazendo com que ela tenha melhor esse esvaziamento vesical. Olha só, segunda técnica que eu trouxe aqui para o meu plano de tratamento da minha paciente, só de observar esse diário, tá? Então, o diário não é para ficar guardado lá na tua gaveta depois que a paciente te trouxe. Não, esse diário ele vai te servir para guiar todas as orientações de mudanças de hábitos e também a inclusão de técnicas, inclusão de exercícios que a gente vai fazer com a nossa paciente ali. Outra coisinha que a gente pode colocar no nosso diário que é super importante é o uso de absorvente. Então, a minha paciente já me relatou ali que ela usa absorvente por conta da perda e a gente pode colocar uma coluninha. Usou absorvente? Né? Estava o dia inteiro com o mesmo absorvente ou em determinado período, no momento que ela foi no banheiro, ela trocou aquele absorvente e ela percebeu que aquele absorvente estava cheio, tá? Então, essas informações ela pode também colocar. Flávia, de quanto em quanto tempo você dá o diário para a paciente? Então, Flávia, se ela tem alguma queixa, geralmente a cada um mês. Se ela não tem queixas, vai depender entre 2, 3 meses, tá? Porque daí a gente só quer analisar mais as mudanças de hábito, por exemplo, ao longo de uma gestação, né? Ou ao longo depois de um tempo no pós-parto, tá? Mas se ela tem queixa, geralmente eu faço a cada um mês, tá? Então daí a gente reaplica com ela e daí a gente vai perceber aí as mudanças também que ocorreram nesse diário. Pessoal, alguma dúvida sobre o diário? Conseguiram anotar todas as informações? Alguém aqui ficou com dúvida? Alguém faz também com outra informação diferente? Se quiser compartilhar aqui com a gente. Vamos lá, momento de tirar dúvidas. Amanhã, meninas, nos meus stories, eu vou colocar um modelo de 3 dias que a ICS recomenda, tá? Um modelinho de diário para vocês. Ele está em inglês, porque é um PDF da ICS, tá? Mas é um modelinho onde vocês vão poder se guiar também para que vocês possam montar o diário de vocês. Ian, vai ficar salva sim, ela vai ficar salva aqui no Instagram até amanhã à noite, depois lá no meu YouTube. Pessoal, é muito importante que já logo quando vocês começarem a atender, que vocês já tenham um diário montado. Então, se eu fosse recomendar para vocês coisas que não podem faltar no consultório diário miccional, diário evacuatório e a nossa ficha de avaliação. Tá? Outras coisas a gente vai incorporando depois, mas essas ferramentas elas devem estar ali. Outro ponto muito importante, a gente precisa também passar para a paciente o que é o certo, né? Não adianta só analisar, falar o que errou. Não, a gente também precisa, olha, a gente quer buscar isso, né? Definir metas com ela através desse diário. Obrigada. Obrigada, Ian. Então, Daphne, deixa eu falar para vocês que a live de quinta-feira a gente vai falar sobre diário evacuatório, tá? É uma continuidade, então hoje eu queria falar com vocês sobre o diário miccional. Lá na quinta-feira a gente vai falar sobre diário evacuatório. Então, se vocês já tiverem dúvidas sobre o assunto, já vão anotando as dúvidas para poder perguntar lá na live de quinta-feira, que
que vai acontecer às 8h30 também. É a nossa última live de aquecimento para Master Físio na quinta-feira, tá? Então não dá para perder. E se tiverem já dúvidas, não esqueçam, anotem para não deixar de lado. E sobre o modelo de diário evacuatório, lá na quinta-feira a gente vai conversar sobre diário evacuatório. Talvez eu traga um modelo para vocês, tá? Um modelinho que eu achar ali referenciado, tá? Um modelo que eu encontrar que tem ali uma evidência científica para vocês também, tá? Mas não prometo nada ainda de modelo. O modelo que eu estou prometendo hoje é o modelo do diário miccional da ICS, tá? Que é o de 3 dias que a ICS recomenda. É um modelo bem interessante, tá, pessoal? Olhem, está em inglês, mas olhem, coloquem lá no Google Tradutor para que vocês consigam analisar ali quais as informações. Ele é bem sucinto, só que ele traz ali informações que a gente pode agregar, tá? Então, por exemplo, ele pede horário, ele pede ingesta líquida, ele pede também o que a paciente fazia, mas também pode agregar a perda urinária, a urgência, tá? Então, certas situações a gente vai agregar com base na queixa. Ó, se a tua paciente ingeriu 200 ml de água, ela tem que eliminar pelo menos 140, tá? Por quê? 60 ml é o que fica lá dentro da nossa bexiga, que é o resíduo miccional normal, tá? Então, sempre ela ingeriu 200, ela precisa eliminar 140, tá? A continha básica aqui pra gente. O volume residual é 60 ml, tá? Então, paciente anotou ali no diário para ti, 200 ml. E a micção dela, tá? Ela foi 140. Ok, ficou 60 ali. Se teve uma variação de 80, talvez ela não anotou direito, então a gente também tem que analisar ponto a ponto, tá? Mas geralmente a gente vai fazer essa média e sempre dá bem certinho, tá? Quando a paciente anota certinho também, porque isso aqui vai depender do que a paciente nos traz, tá, meninas? Outra pergunta que sempre as minhas alunas fazem. Prof, você dá um copinho para ela? Eu não dou o copo, né? Eu oriento para ela. No lojinha de utensílios tem aquele copo dosador? Ela pode utilizar. Mas se ela já tem um copo em casa, eu peço para ela tirar foto do copo, a gente mede quanto de água cabe ali dentro, tá? Então a gente também vai analisando isso junto com a paciente.